Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Talk Show em Voz. Hoje o nosso papo é sobre os desafios e as oportunidades para o mercado de aviação comercial brasileira nos próximos 20 anos. Voltando a falar, pegando o gancho aí da joint venture entre Boeing e Embraer, a criação da Boeing Brasil Commercial. A gente vai entrevistar hoje o Kleber Grasso. Kleber é engenheiro eletrônico, especializado na área de aviação. O Kleber é major reformado da Força Aérea Brasileira e fez um levantamento bem interessante, computou uns números aí e a gente descobriu que, nos próximos 20 anos, o mercado para aeronaves de um corredor único, como é o caso dos aviões fabricados pela Embraer, é de cerca de 34 mil aeronaves. Kleber, pensando nesse momento que a gente está vivendo, essa junção de duas grandes empresas para atuar nesse mercado, e um mercado com capacidade de consumir tantas aeronaves assim, quais são as grandes oportunidades que surgem, não só para essas duas grandes empresas, mas para toda a cadeia produtiva instalada no Brasil? Então, vou contar um pouquinho da história, né, que começou há cerca de pouco mais de um mês atrás, né? O nosso amigo Manuel de Oliveira pediu para eu levantasse qual é a perspectiva desse mercado, quantificasse um pouco isso, né? Porque muita coisa se falou e faltava um pouco de informação tangível, né? E isso foi que me surpreendeu logo de cara, né? Que justamente o mercado de jatos comerciais no mundo, nos próximos 20 anos, é o maior mercado que vai existir em termos de jatos comerciais, né? Mais de 34 mil aeronaves. Previsto tanto pela Boeing como pela Airbus. A Airbus até é um pouco mais otimista sobre esse mercado que a Boeing, e outros agentes internacionais também confirmam isso. E o que me chamou a atenção foi a cifra disso aí, né? É uma cifra que só nesse setor, nesse segmento, né, a gente pode pensar em algo de 4 trilhões de dólares. Isso me chamou muita atenção, né? E me chamou a atenção sobre toda a cadeia, né, de fornecedores do Brasil, né, todas as empresas brasileiras que contribuem para a Embraer. Embraer, nesse mercado hoje, é só 1%. E a Boeing, nesse mercado hoje, é 40%. Nós estamos falando de uma possibilidade de ampliar o mercado de 1% para 40%, em relação 1 para 40%. Eu não sei, eu não tenho número, quanto, de fato, toda essa cadeia de empresas no Brasil contribui, por exemplo, para os jatos comerciais da Boeing, né? Então, se a gente imaginar que pelo menos 5% em valor disso, né, de 1 para 40, nós estamos falando aí de algo em 20 anos, de 80 bilhões de dólares. Bom, Kleber, pensando dessa forma, se a gente está falando dessa cifra bilionária que a gente tem pela frente, e sendo que hoje a Embraer representa apenas 1% desse segmento, tem um grande potencial dela passar a fazer parte de morder um pedaço maior de tudo isso. E a gente vem de um processo em que muito se questionou sobre a possibilidade de continuidade do mercado, da indústria instalada aqui no Brasil. Você acha que isso torna mais factível a garantia de que nós teremos esses empregos sendo gerados e a produção mantida no Brasil? Olha, a minha perspectiva, de fato, vendo esses números, é muito positiva. E eu fiz a seguinte reflexão. Se a gente partir lá desde o evento de Santos Dumont, há pouco mais de 100 anos atrás, em 100 anos, nós passamos de um 14 bis do evento em Paris para uma empresa, né, AAA, classe mundial. Os aviões hoje da Embraer, o E2, por exemplo, pegando esse último que está fazendo a excursão mundial, o tour mundial, não fica nada a dever, em termos técnicos e tecnológicos, a nenhum Boeing 737 e a nenhum Airbus, seja o A220 ou o A320. Então, nós somos realmente competentes classe mundial. E nós não fizemos isso só com a Embraer. A Embraer fez isso junto também com todo o seu parque industrial, toda essa cadeia de fornecimento. Isso é que me chama a atenção. Então, se essa cadeia de fornecimento foi capaz de construir isso, né, e agora pegando só a história da Embraer, nesses 50 anos, que vai se
completar agora 19 de agosto próximo, né, nós seremos capazes, sim, de fazer pelo menos uma boa parte desses 40%. Pensando nesses 20 anos, certamente daqui 20 anos não será o E2 o avião que estará sendo produzido. Uma nova versão, um novo modelo vai estar em produção. Que mercado você vê essas aeronaves produzidas no Brasil ocupando? E esse mercado vai gerar para nós apenas a oportunidade de aumentar a quantidade de aeronaves fabricadas, ou a gente ingressa numa possibilidade de também fornecer partes? É nisso que eu acredito. Por quê? De um lado, pegando até a própria experiência recente da própria Airbus na aquisição das aeronaves que hoje são denominadas A220 da ex-Bombardier. Ela pressionou o mercado e já começou a vender bastante bem essas aeronaves. A gente tem a mesma expectativa de que a Boeing, naturalmente, vai interagir com o mercado para que mais E2 sejam produzidos e comercializados. Não só isso. A Boeing também está sendo pressionada para tirar da gaveta o seu novo avião, o 797, que tem uma janela específica, né, de 220 a 270 passageiros, né? E, claro, aqui a gente tem em São José dos Campos a fina flor da competência técnica e tecnológica para fazer o 797, não tem a menor dúvida. E acredito que a Boeing adquiriu essa parte da Embraer justamente para ajudá-la nessa solução. Essa aeronave que viria para esse mercado, provavelmente chamando-se 797, seria uma aeronave para que perfil de operação e como a gente poderia estar incluído nessa cadeia de produção das partes dessa aeronave? Então, em termos de perfil de operação, o que é esperado? Até em função do que aconteceu recentemente no Paris Air Show. A Airbus já fez a sua ação, ela já tomou a dianteira. Uma versão do A321, o XLR, que cruza o Atlântico. O corredor Ânica não fazia isso antes. Agora cruza o Atlântico. De Nova York a gente consegue chegar a Roma, de Miami chegar a Londres, né? Ou de São Paulo, dali até chegar, fazer um São Paulo-Nova York, né? Um Miami-Buenos Aires, ou São Paulo-Joanesburgo, ou Cape Town. Então, é um avião dessa classe. Só que tem o 797, é para ser um pouco mais além, né? Por exemplo, essa nova versão do A321, ele faz ali com 206 passageiros, 4.700 milhas náuticas. O novo 797 vai fazer com mais 20 passageiros, 225, 5.000 milhas náuticas. Ou seja, vai ter mais folga ainda, né? Ou seja, um avião mais moderno, né, com mais eficiência. O que a gente já tem de know-how que poderia estar inserido como fornecedor de partes para essa nova aeronave? Então, é assim, em termos, vamos dividir em partes. Primeiro, obviamente, tem a parte de todo o ciclo completo, né, do desenvolvimento e a produção dele, coisa que a gente domina perfeitamente. Essa é uma das grandes, os grandes diferenciais da Embraer. A Embraer domina o ciclo completo de aviação. Poucas empresas no mundo fazem isso. Eu tenho até, contando um pouquinho de história, né, eu tenho o privilégio de ter contatos com altos executivos de empresas aeronáuticas de África do Sul, Turquia e Índia, e de pessoas representativas de alto calão do governo desses três países. E o que me chamou a atenção foi que há o mesmo tipo de fala, entendeu? Qual é esse tipo de fala? Assim, como é que pode vocês, que perante a nós, né, investiram tão pouco na área aeronáutica, de defesa, de segurança e tudo isso, e conseguiram, né, em pouco tempo, ter uma empresa como a Embraer de classe mundial, e a gente até hoje não conseguiu fazer isso. Eles têm as empresas aeronáuticas, mas não conseguiram dominar o ciclo completo como nós, né? Então, isso mostra essa diferença. Então, a gente tem toda essa capacitação tecnológica do projeto de desenvolvimento do ciclo. Eu acredito que isso, a partir da experiência precedente, de toda essa base tecnológica, cadeia de fornecimento de produtos e serviços no Brasil, né, como já existe uma experiência precedente,
é aproveitar essa essência, esse aprendizado que é real, né, que existe aqui, né? A São José dos Campos foi identificada há um ano atrás como a cidade número 1 de tecnologia espacial no mundo. Isso é fato, né? Então, eu acredito que é a partir do que se fez, né, com a bagagem, a mochila cheia, avançar para o que vem. E agora, mas tentando trazer isso para um lado um pouco mais prático, a gente tem uma fábrica aqui, por exemplo, de trens de pouso. Existe o potencial de fazermos trens de pouso para essa aeronave? Claro que sim. Uhum. Nós acabamos de fazer o trem de pouso do KC-390, o maior avião da Embraer, competindo agora com o C-330, né, aquela estrela, né, americana do Lockheed Martin. Uhum. Né, e que, aliás, fato importante e relevante, o KC-130 já é fornecido para o Tratado do Atlântico Norte, já está na NATO. Nós já pulamos uma barreira enorme. É que nós temos muita coisa realizada, né? E a competência é tão grande, e, obviamente, é um público mais reduzido que sabe disso. Mas a gente conhece muito e tem muito que avançar, tanto em produtos como em serviços. Bom, então, só adiantando a informação, a gente já tem aí pelo menos 2 empresas da região que são hoje fornecedores na cadeia da Embraer, que já estão de contratos assinados para fornecer para a Boeing Brasil Commercial, ou seja, já deram esse passo para se tornarem empresas fornecedores dentro de uma cadeia internacional e com todas as portas que podem ser abertas a partir daí. Então, pensando por esse ponto, certamente você fica bastante seguro em dizer que esse caminho parece que já está sendo desenhado já logo de cara, né? Então, acredito nisso. Então, tem todo o histórico e a competência precedente da Embraer, né? Tem essa grande oportunidade de, né, os fatores de 1 para 40, e o que chama atenção também é o nosso momento atual, né, do atual governo, onde a fala é reduzir o custo Brasil, que é importante, principalmente falando, obviamente, tudo isso vai ser exportado em grande parte, né? Ou seja, redução do custo do Brasil e a protagonização, né, quer dizer, está à frente de toda a liderança empresarial privada. Então, eu acho que estamos num momento áureo, onde vários fatores, né, pelo menos 3 vetores, se conversam e convergem fortemente para o futuro. Agora, você falou um pouquinho, agora, em instantes, do ingresso do KC na OTAN. Isso. Ou seja, a gente ingressou na OTAN porque Portugal assinou o contrato de que está comprando 5 aeronaves e toda a logística, fornecimento de peças e tudo mais, num contrato de quase 3,5 bilhões de reais. Que para o mundo da aviação significa fornecer um equipamento militar para um país integrado à OTAN? Então, é assim, fornecer para um país, né, ligado à OTAN, é lembrar que qual é o país líder da OTAN? Estados Unidos da América. Ou seja, equivale a fornecer e ter o certificado para fornecer para um dos líderes mundiais. Ou seja, é carimbar o passaporte para o mercado, com certeza, dos países europeus e também da possibilidade de negócios com os Estados Unidos. Com certeza. Se a gente tem isso, tem mais uma Boeing agora por trás desse negócio? Também, porque, além da Boeing também, Commercial, você tem uma joint venture para a comercialização do KC. Isso. Ou seja, somando aviação civil com mais os negócios militares que começam a se desenhar, você acha que todos aqueles fantasmas que vinham assombrando ou circulando essas negociações, principalmente quando elas ainda eram negociações que estavam sendo tratadas em sigilo, quer dizer, a gente está espantando tudo isso, todo aquele pessimismo, aquela coisa de ouvir as pessoas dizendo mas vai gerar desemprego, a Boeing vai fechar a unidade no Brasil. Você acha que já é um sinal de que, esquece isso, o negócio vai ser diferente? Eu acho que eu vou aproveitar carona nas palavras do nosso grande mestre Osíris, né? Que ele falou no último evento lá no Parque Industrial, dizendo que
ele estava ouvindo muitas pessoas, né, dizendo, não, reclamando para ele, não, dos medos, desses temores aí, né? Que a Boeing viria para cá e ia botar a Embraer no bolso e ir embora daqui, ia levar tudo embora. E ele falou, não, acho que de repente pode acontecer o contrário. A Embraer botar a Boeing no bolso e ficar por aqui mesmo. Eu estou mais com essa segunda opção, estou acreditando nisso. A gente acho que é interessante a gente voltar e conversar um pouquinho sobre os aspectos históricos das fusões que ocorreram ao longo da trajetória da Boeing. Isso. Essa fusão ela é um pouquinho diferente de outras. E vamos pegar, talvez, uma das mais recentes, foi com a McDonnell Douglas. Isso. Quando a Boeing engoliu a McDonnell Douglas, a Douglas tinha uma aeronave que competia diretamente com as aeronaves Boeing, que era o MD-11 na época. Era um tri-reator que já era um projeto que já estava defasado, porque ninguém está querendo mais do que 2 motores acoplados às aeronaves. Bem lembrado. Com a Embraer é diferente. Ela não tem o que a Embraer tem. Então, não tem duas coisas. Não tem as aeronaves que pega mais a parte regional, mas o 190, principalmente versão E, né, a parte também dos Airbus e Boeing, 737 também menores, isso é bem claro. Mas também, se você se colocar, sentar na cadeira da Boeing e olhar o mundo todo da Terra, né, e dizer assim, onde tem um grupo competente de A a Z, né, de tecnologia e técnica, que é possível eu me aproximar ou obter ou trazer aquilo para mim no mundo. Só tinha um lugar, São José dos Campos. Contextualizando, se a gente parar para pensar em países que obtiveram muito sucesso na produção e comercialização de aeronaves e que fazem isso em todos os setores, na aviação comercial, na civil e na executiva, a gente vai cair para um grupo aí que deve ter uns 5 países no mundo. E um deles é o Brasil. Ou seja, a gente está dentro da parte de cima da nata da aviação mundial. Então, veja só, qual é o cenário hoje nesse segmento só de corredor único? Só estou falando isso. Nós temos a Boeing, 40%. Airbus, a Europa quase toda, 54%. A Embraer, Brasil, 1%. Né? A China, 2%, né? E a Rússia, 3%, que monta os 6 para completar os 100. Uhum. E acabou. Agora nós temos um novo entrante, Mitsubishi, que veio pegar profissionais de competência onde? Levaram um monte de brasileiros para o Japão. Na matriz. Então, assim, várias empresas no mundo e países aprenderam conosco. A Coreia aprendeu a fazer o treinador dele, Tubues, conosco. Né? Lembrar que a gente teve fábrica de 145 na China, em Harbin. Né? Tivemos uma boa e grande parceria de altíssimo nível com a antiga Aretária, hoje Leonardo, né? No MX. Eu, pessoalmente, nunca vi a gente fazer feio lá fora, nem com os outros. E muitas vezes a gente superou. E com muita competência. Ou seja, o histórico é extremamente positivo. Então, só me leva a crer que a gente precisa, literalmente, dar conta dos desafios. Simples assim. Perfeito. Kleber, com essa mensagem de otimismo, a gente encerra aqui esse papo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e a consideração. Gente, obrigado e até a próxima. Obrigado.